Você acredita que você é um ser especial por ter na parede da sua sala certificados de doutor, doutorado, PhD, de filosofia, de conhecimento? Você pode ter todos esses certificados, que não se torna melhor do que os outros. Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Manter-se afastado do mal, fazer o bem, buscar o Santo Kadosh Baruch Hu, tefilá, ser bom de coração, afastar desses assuntos, principalmente querer saber qual é o nome desses anjos, desses daimons. Isso não é bom. Existem aí comunidades que amam ficar procurando isso para subir de graus, né? O seu mundinho ali fechado. Bom, uma pena. Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה. אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם. אפשר תמיד רק להתחיל אותה. וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Shalom, Bezrat Hashem, mais uma vez aqui. Estamos novamente no nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra estar aqui novamente nesse canal, nesse projeto. E antes de começarmos essa aula, quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Para mim é uma honra trazer estes assuntos importantes para o conhecimento de todos. Para mim é uma honra dividir esse conhecimento com vocês, com todos vocês, independente do seu alinhamento religioso ou espiritual. Eu sempre trago esses assuntos
para o conhecimento e o fortalecimento espiritual de cada um de vocês. Por isso, agradeço a todos os inscritos. Estamos chegando a quase 4.000 inscritos. Eu jamais imaginaria que chegaria a essa quantidade de pessoas aqui, por ser um assunto muito fechado, por ser um assunto que é quase impossível ter essa quantidade de pessoas para obter esses conhecimentos da Kabbalah. Por isso agradeço a você e, bom, vamos à aula. A nossa antiga tradição, ela fala que depois que este universo foi criado, ele foi preenchido inicialmente com basicamente 3 tipos de criaturas. Assim traz o conhecimento da Kabbalah. O mundo foi preenchido com 3 tipos de criaturas. O Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, ele traz sobre a formação do mundo e como ele foi criado. E diz o Sefer Yetzirah que ele foi criado do Ain, que assumiu a estrutura e a forma. O mundo de Asiá refere-se à criação completada. Entende-se que esta criação completada é o mundo espiritual. O mundo afinal da criação de Asiá, físico. Compreendendo o nosso mundo físico com todas as suas criaturas, ela passa a existir somente num estágio posterior. Juntos a esses mundos formam o Seder e Shehetal Shehlut, que seria a forma de descida em cadeia, assim chamada porque foi assim que foi chamada, com o mais baixo duelo numa cadeia que está ligada ao mais alto, por meio de todos os elos interconectados. Da mesma forma, esse Seder, ele traz o mais baixo nível de Asiá, que está conectado ao mais alto nível de Atzilut. Todos os níveis estão interligados um com o outro, e eles fluem um do outro. No curso de sua descida de Rohma, que é a sabedoria suprema, que é o mais alto nível de Atzilut, para o corpo físico, a alma passa através de todo Seder. E conforme dito anteriormente, esta descida produz vários níveis de almas. Prestem atenção para você entender tudo que vai ser falado daqui para frente. Após a descida da alma, este Seder, ele produz almas com níveis. O Seder Ristal Shehelut, ele produz na descida de cada alma vários níveis para cada alma que desce. Assim como a gestação faz a gota do sêmen ser transformada nos órgãos do corpo de uma criança, até mesmo o último ponto do corpo de uma criança, que são formadas as unhas. Daqui para frente, vamos entender basicamente sobre o que foi falado aqui, os níveis por onde passa uma alma antes de adentrar o corpo
de uma criança. Esta é a escada de Yaakov. Todos os mundos e olamotes. Esta é a escada de Yaakov. Cada uma destas é um mundo, e por onde essa alma desce, ela recebe níveis para a alma antes do corpo, antes de adentrar o corpo. Ela é influenciada por níveis espirituais. É daí que vem algo importante. Sabe aquela criança que parece que já nasce com dons espirituais? Aquela criança que consegue, já de pequena, falar em algumas línguas. Aquela criança que parece que ela é formada diferente dos outros. O seu nível de compreensão e o seu nível intelectual está acima do entendimento e da compreensão de nós. Já pessoas que já passamos por essas etapas e vemos os nossos filhos sendo influenciados nesse aspecto tão sublime e espiritual. E não sabemos o porquê. Eu vou tentar trazer tudo sobre esse assunto hoje. Sobre a descida da alma antes dela receber o corpo, o processo dela. E por que tudo hoje parece que as crianças já nascem sabendo de tudo, enquanto nós demoramos 6 meses para abrir os olhos? Antigamente, hoje, as crianças já nascem com os olhos abertos, pedindo leite. Você não acha estranho? As crianças hoje manipulam a tecnologia e na nossa época não sabíamos nem ligar um televisor. Bom, tudo isso tem respostas e é nisso que vamos falar hoje. Visto em termos dos 4 mundos para cada tipo de criatura, lembre-se do espelho que reflete outras realidades. Lembra da aula? Bom, há aqueles abaixo. Eles se movem e eles existem no fundo de 2 mundos. São eles, o da formação e da ação, que são 2 realidades existentes. E eles fazem parte dos nossos corpos físicos, enquanto os acima movem-se nos 2 mundos intermediários da criação, que é da formação, que também possui corpos daqueles que se materializa através das 2 realidades. Realidades essas que são rarefeitas. Compreende aqui o nível. Existem almas que transcendem 2 realidades. A gente vai falar sobre isso, porque através dela
ela renasceu de um mundo que move-se através de um outro mundo. Essas duas realidades não podem intrometer no território das outras, mas elas se movem por igual. As duas realidades. Bom, essa seria a lei dentro dessas duas realidades. Estou falando aqui dos mundos. Eles não interferem um no outro, mas eles movem-se entre eles. Isto que eu estou dizendo dentro da Kabbalah. Esses são os efeitos dos mundos de por onde vai passar esta alma antes de adentrar o corpo. A terceira classe desses seres trazidos à existência, eu cito aqui estes seres, eu estou incluindo almas humanas e outros tipos de almas que eu não vou citar aqui, que agora não é o momento de falar sobre isso. Mas existe sim reencarnações de almas. Almas especiais que reencarnam em corpos. Existe também um Ruach HaKodesh que também desce sobre o corpo de um bebê, que também não é o assunto para esta aula. Vamos entender de como é o processo de descida da alma por todos estes olamots. A terceira classe desses seres trazidos à existência eram criaturas únicas, porque elas podiam transitar entre os três mundos inferiores. Esta era a humanidade que viveu antes da Torre de Babel. Eles transitavam entre os mundos antes da Torre de Babel. Eram almas que tinham um outro aspecto. Eram pessoas que tinham outros pensamentos e um conhecimento vasto e avançado. Eu falo aqui baseado na Kabbalah, no conhecimento e na sabedoria. Eu não falo baseado em religiões. Eu falo baseado no conhecimento. O mundo era muito mais elevado neste ponto, incluindo também esse plano, porque lá estava a Shekhinah. Agora, imagine você, neste ponto. Existia um mundo elevado, espiritualmente falando, que o conhecimento era vasto. Imagine as almas chegando, sendo influenciadas por estes mundos. Logicamente que essas almas também receberiam esse fluxo do Ruach HaKodesh. Entende? Bom, naquele tempo a Shekhinah pairava ali, como no deserto. Ainda havia fagulha da Shekhinah. E é bem por isso que muitas daquelas almas recebia algo diferente. Bom, e hoje? Sabemos que a Shekhinah está no exílio junto com Israel. Sabemos que o exílio é uma outra realidade.
é um outro mundo, é uma outra realidade, aonde se encontra a Shekhinah no exílio. Se temos mais um mundo formado pelo exílio, então as almas que desceram neste tempo de exílio, muitas delas, ou todas elas, foram influenciadas pelo exílio. Sabemos que cada alma que vive hoje nesse planeta está exilada. Tudo que está embaixo também reflete em cima. Veja como vivemos hoje. Consegue compreender as ordens que são impostas, claro, pelos humanos aqui? É de um certo exílio físico, claro. Estou me referindo ao exílio físico. Isso combina com o exílio espiritual da própria Shekhinah, que não está mais entre nós. E essas almas passam por essas influências de exílio, e supostamente uma prisão. Bom, eu quero falar sobre isso é muito importante, sobre esse exílio, e eu gostaria que você compreendesse que nós vivemos em mundos paralelos no exílio. Primeiramente dentro de um corpo, porque a alma ela se sente presa dentro do corpo, que é o mundo onde a alma está. Ela está num verdadeiro exílio. Bom, eu vou explicar por quê. Isso é importante. Bom, sabendo que a Shekhinah ela está no exílio, no qual apenas aqueles que haviam experimentado em todos os níveis de experiência, eles poderiam admitir antes do exílio da Shekhinah, pois todos os conhecimentos dos mundos eles conheciam antes do exílio da Shekhinah. E por que murmuravam tanto? Buscamos fontes na Torá. Muitos murmuraram. Ali estava a Shekhinah, a presença divina, junto com eles no deserto. E a Shekhinah pairava sobre eles. E eles murmuravam. Eles conheciam toda a realidade existente, mas eles continuavam murmurando. Interessante isso, né? Voltando. E nesta realidade que é contínua, a descida dessas almas nesta realidade, isso é contínuo. Mas infelizmente esses conhecimentos são apagados da alma. Veja, infelizmente, todo esse conhecimento é apagado da alma. Mas um ponto interessante dessa aula é que, infelizmente, estes conhecimentos são apagados da alma e brevemente ela terá um corpo físico. Mas tudo isso será apagado da alma. Incrível, né? E brevemente essa alma terá um corpo físico.
esta entidade desce para o nascimento e logo perde toda a memória da sua existência pré-natal. Embora alguns de vez em quando eles lembram de algo. São esses que eu falei anteriormente. A alma começa a relembrar em alguns pontos depois que ele entra no corpo. Esse é um ponto importante que separam todos. Todos são separados. Alguns começam a recordarem de vidas anteriores e também lembrar dos mundos exteriores, até mesmo de alguns anjos. Algumas dessas pessoas começam a também lembrar de alguns anjos, de quando elas estavam descendo. Elas começam a relembrar vozes, começam a ter um contato espiritual mais aprofundado por causa dessas lembranças que a alma começa a relembrar. O nosso corpo não tem essa intuição. Essa intuição vem da alma, porque o corpo estava num estágio sendo fabricado. Enquanto a alma ia descendo nos olamotes, o corpo estava sendo preparado para receber essa alma. Vamos chegar lá sobre esse assunto. Alguns lembram de outros mundos. Eles lembram de mundos interiores e mundos exteriores, ou até mesmo de alguns malachins que ficavam focalizados nas extremidades dos mundos superiores. Alguns lembram dos outros mundos que, da onde saíram. Estes então conseguem viver fora da realidade física, dessa vida física que estamos. Normalmente todas essas pessoas que passaram por esse processo, que a alma passou por esse processo espiritual, não conseguem viver essa vida física normal. Acredite você, não são pessoas normais. Veja, tenho vários exemplos para isso. Esses dias eu me peguei lendo alguns textos aqui mesmo, algumas mensagens deixadas, várias pessoas dizendo: olha, eu acredito que eu sou um anjo. Eu tive algumas experiências e consigo ver coisas, ouvir coisas. Para os ignorantes, claro, respeitando eles, isso não passa de uma loucura. Acredito que muitos vão falar: essa pessoa carece de atendimento médico e psicológico. Bom, não é bem assim. Muitos sabem o que estão falando. Eles querem se expressar. Eles querem trazer para essa realidade. Eles querem mostrar para as pessoas a influência que a alma deles tem. E claro, como as pessoas hoje vivem materializadas nesse mundo físico, nesse exílio, elas foram fechadas. As suas mentes foram limpas deste processo cognitivo espiritual. Elas jamais nem vão entender sobre isso, porque suas mentes foram limpas e sua alma presa dentro de um corpo. E o corpo não deixa com que essa alma receba este entendimento.
Aí quando vem uma pessoa dizer, olha, algo está acontecendo diferente com o meu filho. Eu vejo meu filho falando algumas linguagens estranhas. Olha, meu filho não é religioso, não levo ele para nenhum tipo de religião. Mas é estranho porque ele fala palavras que eu nunca falei para ele. Ele faz coisas estranhas. Ele tem sonhos estranhos. Ele vê coisas estranhas. Para o mundo, essa criança está tendo problemas psicológicos, precisa de tratamento. Porque essas mesmas pessoas que estão falando isso estão exiladas, não compreendem, não sabem sobre o assunto, de como essa alma chegou até aqui e de como ela foi influenciada, descendo todos esses olamotes. E qual a influência que essa alma hoje tem. É por isso que cada caso tem que ser tratado e cuidado. Tem que ser perguntado. Antes de qualquer diagnóstico, tem que ser perguntado. Tem que entender o que está acontecendo antes de falar qualquer coisa. Acredito que você já compreendeu até aqui. Alguns lembram dos outros mundos, alguns também se lembram de como saíram de lá. Estes, então, conseguem viver fora dessa realidade física. Alguns destes também recordam, nessa vida, nessa esfera humana, poucos terão equilíbrio psicológico de compreensão. Por quê? Porque uma grande parte da sua alma foi influenciada. E essa pessoa futuramente terá que trabalhar muito o seu psicológico para poder ter equilíbrio aqui. Porque ela vai viver entre humanos que estão presos, que vivem no exílio, que suas mentes foram apagadas. E essas pessoas especiais que receberam algo diferente na descida, elas são diferentes daquelas pessoas desta realidade. E essas pessoas desta realidade não compreenderão elas. Então, elas têm que ter um tratamento psicológico equilibrado para poder viver nesse mundo físico entre essas pessoas exiladas. E uma grande parte dessas pessoas exiladas são religiosos. Aí é que mora o grande problema. A maior parte desse exílio estão nos religiosos. Eles vivem presos nos seus conceitos físicos e não conseguem enxergar a outra realidade. É por isso que eu digo, a religião mata o homem. Todas, sem exceção de nenhuma. O conhecimento vivifica e abre portas espirituais. O conhecimento, não religião, não conceitos religiosos. Este apenas aprisiona, coloca você novamente no exílio. Este é o problema. Você que é um religioso, jamais você entenderá sobre esse assunto. Jamais você compreenderá estes assuntos. Seja pastor, seja rabino, seja o que você quiser. Se você é uma pessoa que ainda vive no exílio, a sua mente ainda
vive trancada. Sua mente foi limpa de qualquer processo espiritual. Outros terão sensações do sexto sentido mais aguçado, ou seja, o sentido mais refinado em suas percepções devido à sensibilidade ocorrida na descida da alma. A alegoria de volta ao seu ponto de conexão astrológico. Sim, sobre astrologia, os astros, a influência dos astros em cada alma. Pode-se dizer que o momento fertilizada se funde com a maior parte dos pais físicos que acasalam aqui. E quando o veículo biológico da célula fertilizada, no momento que ela se funde com a parte inferior da árvore do espírito da vida, que é diferente. Agora não é hora de entrar nesses detalhes, mas talvez numa próxima oportunidade falaremos sobre a árvore do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, que é uma árvore. É uma outra realidade, um outro mundo também. Este é o ponto central da árvore do corpo sutil. A árvore do corpo, que é o mais alto ponto da árvore carnal. Aqui o espírito, o Ruach e a Neshama estão ligados agora à carne, à matéria. A partir desse momento, a psique pré-natal é lentamente imerso em um tecido celular. Isso acontece durante a gestação através de todos os estágios evolutivos, minerais, plantas e animais. Mas antes de tornar um corpo verdadeiramente humano, veja que incrível sobre esse conhecimento da descida da alma, sobre o fluxo divino dessas almas que sobem e descem na escada de Yaakov, a árvore da vida. Veja que incrível, como é surpreendente o conhecimento quando conseguimos entender passo a passo, ponto a ponto, a criação. Bom, acredito que estes quase 4.000 inscritos aqui do canal conseguem compreender. Bezat Hashem, se você consegue compreender tudo que eu estou falando. Antes do corpo ser formado, essa alma tem o formato do corpo que está sendo construído. Uau! Veja que importante entender isto. Bom, esse conhecimento vai de encontro a algo que eu acredito que todos vocês já devem ter visto ou presenciado. Bom, hoje temos a tecnologia, câmeras de celular. Hoje todos têm câmera. Nas redes sociais, na internet, existem muitos vídeos. Por exemplo, quero relatar aqui sobre isso. Uma das provas que tudo que eu estou falando aqui é verídico. Existem vídeos na internet de acidentes e muito triste. Eu particularmente não gosto de ver acidentes ou pessoas nesse estágio de processo da morte, né? Não gosto de ver sobre isso. Mas existem muitos vídeos que mostram o desencarne e as câmeras captam um formato
de um vulto no formato de um corpo. Entende? Como a sabedoria da Kabbalah traz esse assunto. Ela fala que antes do corpo ser formado, essa alma ela toma um formato de um corpo. Porque antes ela passa no mundo das formas. Antes de adentrar o corpo, essa alma ela passa dentro de um mundo chamado o mundo das formas, aonde ela vai ser moldada do tamanho do corpo. Agora, vem cá. A alma, ela é moldada do tamanho do corpo de um bebê. E conforme o corpo vai crescendo, a alma vai se ajustando dentro daquele corpo, até tomar forma de uma criança, forma de um jovem, forma de um adulto. Só que essa alma dentro desse corpo, ela esqueceu desse processo, porque agora ela está exilada dentro de um corpo. Compreende? Essa entidade ainda ela tem liberdade de estar nesses mundos antes de adentrar o corpo. Isso também acontece no desencarne da alma. Essa alma, ela esquece que ela não tem mais um corpo. A alma, no desencarne, quando sai do corpo, automaticamente ela não faz a mínima ideia do que aconteceu com ela. Mas ela se sente livre. Mas, como ela passou muitos anos no exílio, ela vai querer voltar para o corpo novamente. Essa alma esqueceu que antes dela ter um corpo, ela era livre. No desencarne, ela tenta, de todas as maneiras, retornar ao corpo. Exemplo, ela vai olhar para o seu corpo e ela vai querer voltar. Mas ali não existe mais Orua. O espírito foi retirado e o corpo não pode ser mais animado. Ela não pode mais retornar ao corpo. Não há mais animação no corpo. Então, mas mesmo assim, a alma tenta, de todas as formas, voltar para o corpo novamente. Isso eu já falei algumas vezes aqui. O incrível é que dias antes da alma entrar no corpo, ela se recusa. Veja, antes dela entrar no corpo, que ela passa pelo mundo da forma, ela toma forma e estrutura daquele corpo, ela se recusa. Ela recusa entrar no corpo. Fala os nossos sábios que depois que a alma passa por todo o processo de limpeza, que é tirada todas que ele pode, que ela passa pelo Guerrinon, ela está livre para retornar novamente. A Shem coloca ela do lado do corpo e diz para ela: você, quando descer lá, você vai estar desse jeito. Você aceita? Você tem que descer lá para que você cumpra as mitzvot, para que você seja uma pessoa boa na terra. E essa alma concorda com tudo que é passado para ela. Só que quando ela, antes de entrar no corpo, ela se recusa, porque ela sabe que ela vai estar no exílio, presa. Então,
quando a alma entra no corpo do bebê, ele chora. Há o choro e o lamento da alma, porque ela estará presa ali. Antes, ela passava por esses lamaços, teve um vasto conhecimento, viu coisas que só no meio da sua vida será recordado. Isso também depende. Não são todas que recordam. Como eu falei, existem pessoas que recordam de vozes, de anjos. Algumas se identificam com anjos. Algumas se identificam com tzadikim, com almas de justos. Algumas passaram pelos palácios, onde tiveram encontros especiais com vários tzadikim, com os mestres da Kabbalah. E muitos deles descem e começam a ensinar, de certa forma, as pessoas, separando o que é espiritual, o que é religioso. Muitos tentam levar o conhecimento e a sabedoria do Santo Kadosh Baruch Hu, não conhecimento religioso, mas um conhecimento que vem do alto. Bom, os 9 meses de gestação é o período de mudanças mais rápidas, porque o processo ainda está amplamente envolvido no mundo da formação, cujo nome é Metir, que é a definição do corpo. E essa definição do corpo foi encontrada. A formação do corpo de uma criança, em termos cabalísticos, temos a participação de 3 mundos da criação: a formação, a ação, durante a gestação. E a situação é quase inteiramente fluida, porque da natureza do mundo em que está principalmente. No entanto, também este é o momento que as características físicas e raça de onde estará serão colocadas nesta criança. Isto é iniciado pelos genes do pai e da mãe, que age sobre o corpo que está sendo formado. Isso é anterior à impreensão do ascendente. Assim é enquadrado a família com a cor, a altura e puramente as forças físicas e fraquezas estão sendo embutidas durante esta gestação. O tipo de corpo específico quer dizer o quê? Que toda característica da criança está sendo formada com uma parte do pai e uma parte da mãe, formando então com uma forma o corpo. Entendeu agora o processo? E a alma? Enquanto isso, a alma, ela passa por esses mundos numa viagem de 9 meses, recebendo luz, em contato com os mundos espirituais e outras realidades. Ela está descendo à gestação de 9 meses para adentrar o corpo que está sendo formado. Veja que interessante. Quer dizer que, embora uma família seja completamente saudável,
ela então vai trazer todo o processo no gene desse corpo que está sendo formado. E este será futuramente magro, ou gordo, ou musculoso, ou com uma tendência para engordar futuramente. Isso conforme o seu ascendente. Conforme o seu ascendente determina no momento do nascimento. O momento do nascimento ocorre a coincidência de 2 pontos, que seria a descida da carne. Compreende? A primeira coincidência é o fim do processo de gestação. Ali se finda o processo de gestação. E começa a segunda, que é o motor principal, que é o tempo do mundo sutil. A concepção leva para o lugar em um local determinado. E o momento a fim de que essa entidade será encarnada em uma família particular, independente das circunstâncias que será projetado para o seu desenvolvimento espiritual. Isso ocorre em um momento na escala que está fora da percepção do mundo sensorial. Digo novamente pela tradição judaica que durante toda a nossa vida aqui nesse grau físico é baseado em aperfeiçoamento, refinamento, alinhamento espiritual, neste grande drama cósmico no qual Hashem deverá completar a sua criação dessa forma. E é dessa forma que nos foi ensinado. Assim foi feito Adão, a imagem do santo. E este foi chamado à existência pela vontade divina. O homem foi criado com um espírito cósmico, com toda a fagulha da humanidade. Este grande Adão espiritual se dividiu em milhares de pedaços, milhares de fagulhas, chamado ele de Kli. E o vaso quebrou. E essas fagulhas são este pequeno ponto luminoso, chamado de alma, que começa a criar forma e vem descendo os olamotes, enquanto o seu corpo está sendo preparado na gestação. E cada uma dessas fagulhas, que são milhares, que descem até aqui, e todas que descem ao mundo das formas, onde ela vai tomar uma forma. Esta é uma outra realidade, um outro mundo, que ali será colocada uma etiqueta se ela será macho ou fêmea. Enquanto isso, sua alma é moldada no tamanho do corpo, que ali será depositado essa fagulha, esse pedaço de Adão, o vaso que foi quebrado lá no início da humanidade, se transformou numa fagulha e ela adentrou o mundo das formas, se transformou no tamanho daquele bebê. Entre essas almas estarão almas masculinas e femininas. Abro aspas aqui para uma profecia da criação. A criação chegará ao seu fim. Espera aí, mas no Gênesis não acabou? Não. Explica os nossos sábios que
cessará, não acontecerá mais nascimentos. E por incrível que pareça, algo está acontecendo no mundo. A Torá não explica, os sábios não explicaram como, o porquê, o que aconteceria para que fosse cessado a criação. Mas faz você mesmo comparações de anos anteriores e veja que está cessando, pouco a pouco. Está comprimindo, menos almas estão descendo. Mas na era messiânica, descerá almas também de tzadikim e umas outras também. Claro que eu não vou falar, mas tem algumas especiais que descerão nessa era messiânica para se juntar a Mashiach. Bom, algumas já desceram. Em termos, esse é um assunto complexo, é importante. É claro, você que vive aprisionado, com certeza não vai entender nada. E eu tenho certeza que aqui embaixo vai ter a sua fala, a sua crítica, porque não entendeu nada. Porque você que vive no seu mundinho religioso, conectado somente aos seus textos no nível Pshat, o seu conhecimento limitado, pequeno, aonde você inspira arrogância, prepotência e um ego super elevado de que você é um super conhecedor de filosofia, história, conceitos extraterrestres e, enfim. Você acredita que você é um ser especial por ter na parede da sua sala certificados de doutorado, PhD de filosofia, de conhecimento. Você pode ter todos esses certificados, que não se torna melhor do que os outros. Você não se torna melhor do que uma criança que recebeu um ruach especial. Você não se torna melhor do que uma pessoa que lê uma Torá, que tem um conhecimento profundo de todos esses olamotes. Você não se torna especial das almas que começam a recordar de onde vieram. Você tem um certificado de PhD, de uma pessoa super inteligente, conectada nas melhores faculdades do mundo. Nós não precisamos desse certificado humano. O nosso certificado, ele é dado por crachás nesse mundo. O nosso certificado não é redigido, escrito por dedos humanos. O nosso certificado está em cada olamot que a nossa alma começa a relembrar. Então você que acha que você sabe tudo, só porque você cursou nas melhores faculdades, incrível, porque agora tem até escolas de Kabbalah, provavelmente você deve ter o certificado de lá, e você acha que você sabe tudo, você leu alguns livrinhos escritos, né, traduzidos, você acha que você tem conhecimento.
Você acha que você conhece mesmo? Somente as almas que recordam dos mundos espirituais conseguem interpretar os mundos. Somente as almas que acordam. Enquanto vocês estão dormindo em berços esplêndidos religiosos, vocês estarão dormentes. Suas almas repousam no exílio, infelizmente. Bom, quero agradecer aqui a todos vocês. Não consegui terminar o estudo. Eu escrevi 4 páginas sobre o assunto. Não consegui terminar. Eu vou ter que gravar um outro vídeo para falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante. E eu quero falar sobre o tratamento da alma depois que entra dentro do corpo, o quanto é importante esse acordamento espiritual. No próximo vídeo quero falar com você. Bom, quem chegou até aqui, agradeço a todos vocês. E a todos estes quase 4.000 inscritos, Brezat Hashem pela vida de cada um. Tem mais, eu acredito que deve ter muito mais que passam por aqui, mas não se inscrevem, só passam por aqui mesmo, só para assistir. Tem bastante, mas Brezat Hashem pela vida de cada um. Que Hashem abençoe a cada um de vocês. Estamos no 2º dia de Lag BaOmer, uma data importante para cada Yehudi, para cada judeu. Bom, e esse assunto vem de encontro com esse dia, essa data especial de Lag BaOmer, onde festejamos a data da morte do Rabbi Shimon Bar Yochai, o nosso mestre da Kabbalah. Bom, e o meu coração, claro, fica agraciado em poder falar sobre esse assunto na data de Lag BaOmer. Como é importante. Bom, agradeço a todos vocês por ter ficado até aqui. Que Hashem vos abençoe. Que Hashem vos traga muita paz. Que Hashem abençoe a sua família. Restaure sua saúde. Aos meus amigos que moram em Israel, Misael, Fabiana, no Negev, espero que estejam bem. Que o Santo Kadosh Baruch Hu protejam vocês aí. E os meus amigos que moram nos Estados Unidos, o Sérgio, a dona Ana, a todos vocês, da Espanha, a Márcia, aqui do Brasil, todos vocês da Beit Harizal, Abraão Gedalial, sua família, a dona Natalial, seus netos, a todos, a dona Regina, a Regiane, a Maraísa, a todos vocês, o Daniel, o Jailson, a todos. Tem um monte de pessoas para falar aqui. Me desculpe os nomes que eu esqueci, mas vocês estão na minha lista. O Santo Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um. Que Hashem abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo uma ótima semana a todos. Que Hashem os abençoe. Shalom. Leitraud. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam
השם קידושין בעצמותיו יצילנו, ברוך התורה, אמן ואמן. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה, וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente te abençoe.